Salve, salve galerinha, bem-vindos à nossa quarta aula de Sociologia, aula de reflexão, mas ao mesmo tempo também de conceituação. Não dá para desassociar conceito de reflexão, elas estão sempre ligadas. Mais do que refletir, do que conversar, ou de repente de questionar, é importante que a gente possa salientar alguns conceitos que nos são importantes e caros, sobretudo para a sociologia. Nós então vamos adentrar a nossa quarta aula, continuaremos falando sobre os fenômenos sociológicos e as instituições sociais. Nós passamos, no último momento, a partir da perspectiva do Emile Durkheim, que era lá o sociólogo que dizia e falava sobre o fato social. Fato social que era essa forma de agir, de maneira externa ou não, passível de uma coação, passível de uma coerção externa. Tá? Embora coação e coerção sejam pontos um pouco diferenciados, mas eu prefiro associá-los para que a gente possa ter um entendimento um pouco melhor. Bem, ele chega assim então à ideia das instituições sociais, quando ele fala de instituições sociais, e esse é o nosso tema para o nosso dia de hoje, as instituições sociais. Quero colocar aí na tela de vocês algumas palavrinhas para que a gente possa refletir. Organizar, regular, padronizar, repreender, ensinar, coagir, formar, cobrar. Se eu perguntasse para você, onde você encontra essas ações? Aonde você encontra esses fatos sociais? Aonde você encontra um ambiente que te organize, que te regule, que te padronize, que te repreenda, que te ensine, que coaja, ao mesmo tempo que te forme e que te cobre? Ou seja, esse aspecto normativo e coercitivo, externo e histórico, aonde nós o encontramos? Sim, encontraremos todas essas dimensões no que nós denominamos instituição social. É por isso que o tema da nossa aula hoje é instituição social. E é justamente a tarefa delas: organizar, regular, padronizar, repreender, ensinar, coagir, formar e cobrar. São nas instituições sociais que nós começamos a dar início no nosso processo de socialização. Vamos começar por uma, a qual todo mundo tem, de uma forma ou de outra. A primeira instituição social que nós temos é a família. Nós nos inserimos na família em nosso nascimento. E é uma das primeiras formas, é uma das primeiras instituições que nos colocam em contato com a sociedade. É a partir da família que nós somos inseridos no meio social. Na família, nós somos apresentados aos primeiros valores, às primeiras regras, aos primeiros deveres. E nós vamos levar essas regras, deveres, ensinamentos para a nossa convivência. É na família que nós temos uma convivência afetiva e sanguínea, não necessariamente precisa ser uma família de uma convivência sanguínea, mas de maneira afetiva. E a família é esse primeiro elemento transformador, que vai transformar aquele ser que não nasce com as coisas inatas, mas vai construindo ao longo do seu processo de socialização e de interação com o meio social. Ou seja, a família é a primeira instituição que nos coloca em contato com o mundo externo. Outra instituição que vocês conhecem muito bem, a escola. Se a família é o nosso primeiro contato, é a primeira forma de nós nos inserirmos na sociedade, é a escola quem vai construir significado de tudo aquilo que existe. É a escola quem vai dar significado às leis, às regras, às normas, a tudo aquilo que está dentro desse processo de socialização. Através do seu processo educativo, a escola nos coloca em contato com os aspectos sociais, culturais. É através da escola e da sua reprodução da lógica vigente, ou seja, a escola ela reproduz a lógica do mundo. A escola ela traz o mundo para dentro de uma sala de aula e nos apresenta. Ou seja, a escola também, assim como a família, é essa mediadora. A escola vai padronizar, vai socializar
e vai transmitir a cultura e, sobretudo, vai nos adaptar ao mundo exterior. A família nos apresenta, a escola nos adapta. Veja só, são duas instituições sociais pela qual nós já passamos e são as quais nossos primeiros passos nesse processo de construção social. Depois vem o Estado. O Estado é uma forma de poder. Detém o poder e usa o seu poder. Durkheim, assim como Max Weber, também compreende que o Estado é esse detentor do poder e é esse quem vai usar o seu poder, usa a para legitimar o seu próprio poder. Foi o grande formador de leis. Interessante que o Estado coloca que ninguém está acima das leis. Todos nós devemos cumprir as leis, cumprir as regras, as normas. E o Estado deve, além de criar as leis e não colocar ninguém acima delas, proteger o interesse dos indivíduos que dele fazem parte. O Estado no qual nós hoje estamos inseridos é um Estado democrático. O que é democracia? Poder do povo. Onde o povo ele é representado pelos seus partidos. Ou seja, o seu representante partidário, o seu representante político é quem vai representar os seus interesses em comum. Por isso que é muito importante o exercício do voto. Votar é um exercício de uma liberdade política muito grande. E mais do que escolher um representante, você precisa escolher as ideias que esse representante tem. Não vale a pena você escolher só o representante sem conhecer as ideias que ele defende. E se essas ideias estão de acordo com os com as suas compreensões, com os seus conceitos, com as suas ideias também. Contrário ao Estado democrático, nós temos então o regime autoritário, que é aquele regime onde não existe representação, o povo se torna submisso ao regime. No nosso Estado, nós temos então 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é composto do nosso presidente, os governadores e os prefeitos. O executivo é aquele que executa as leis, cumpre as leis. O legislativo é composto, então, dos nossos senadores, os nossos deputados, os nossos representantes, os nossos vereadores. E são eles, então, que têm que criar leis. Criar leis que sejam em benefício do bem comum. O executivo também cria leis, mas essa é uma tarefa própria do nosso legislativo. E surge também o judiciário. O judiciário ele é composto dos funcionários públicos, que são justamente esses que vão cobrar, que vão aplicar, que vão justificar e que vão, de repente, punir caso a lei não seja cumprida. Charles Montesquieu, vai justamente dizer que existe uma necessidade muito grande de que as esferas dos poderes não sejam únicas. Elas precisam sempre estar acompanhadas de outra, porque significa que existe uma vigilância mútua. O legislativo vai vigiar o executivo e o judiciário. O judiciário vigia o executivo e o legislativo e assim por diante. Ou seja, quando se tem só um poder, pode ser que esse poder se corrompa e não represente a sua maioria. Outro sistema social, outra instituição social, também a ideia é a economia, tá? A gente tem que pensar que a economia ela foi se desenvolvendo conforme o tempo foi passando. De início, era subsistência, era sobrevivência. As terras produtivas eram poucas, o ser humano foi tendo que se adaptar e criar técnicas para produzir alimentos, encontrar terras férteis. Com o passar do tempo, surge então a propriedade privada, começa-se a divisão de trabalho, vem lá o feudo, o servo, surge o comércio com a burguesia, surge o dinheiro, depois vem o processo de industrialização, o acúmulo do capital. A economia ela sempre vai se desenvolvendo, ela é um organismo que sempre está em profunda transformação. Porém, existem setores dentro da economia, e esses setores, eles se destinam ao modo como o país ele age economicamente. Nós temos o setor primário. O setor primário é destinado a um setor econômico de agricultura,
pecuária, extrativismo, seja o extrativismo mineral, vegetal, animal. Temos o setor secundário, que é o setor industrial, ou seja, transforma os bens naturais, ou seja, vai transformar os bens lá do setor primário, vai transformar lá os minerais, o vegetal, o animal. Nessa transformação, então, vai fazer com que a indústria funcione. O setor terciário é o setor do comércio, é o setor da venda, é o setor de prestar serviço. Nesse momento eu presto um serviço a vocês. Eu estou dentro do setor terciário. Vai surgir o professor, o advogado, o varejista, o vendedor, ou seja, são pessoas que nos prestam um serviço e recebem por isso. Então, se você parar para pensar, o setor primário, secundário e terciário, por mais que eles representem situações diferentes, estão profundamente relacionados. Um precisa do outro. Mas vamos dar uma atenção mais clara aqui para o setor terciário, porque geralmente com o processo de urbanização, com o êxodo rural, foi o processo que mais se desenvolveu e, ao mesmo tempo, é ele quem dita e quem faz com que a economia de um país cresça. Nós temos aí algumas questões para nós entendermos. O processo de urbanização ele pode acontecer de modo lento e gradual ou acelerado. O que acontece quando o êxodo rural, a urbanização acontece de modo lento e gradual? Dá tempo das cidades se adaptarem às pessoas que estão chegando. Dá tempo do setor terciário acolher essas pessoas. Dá tempo do setor terciário preparar essa mão de obra. Os países de primeiro mundo, o setor terciário, esse êxodo rural, essa urbanização aconteceu de modo lento e gradual. Ao contrário, o nosso país ele é um pouco problemático nesse sentido, porque esse êxodo rural, essa urbanização aconteceu de modo acelerado, o que fez com que a mão de obra não se preparasse qualificadamente. Aconteceu dos setores, seja o secundário ou o terciário, não terem espaço para acolher esses novos integrantes do processo de urbanização. Ou seja, desenvolvimento social decai. A diferença social ela cresce. O setor terciário é esse setor que mais vai influenciar no desenvolvimento econômico dentro do processo de globalização e ele vai carecer também de uma mão de obra qualificada. E como eu falei para vocês, quando ele acontece de modo lento e gradual, a mão de obra ela pode se tornar mais qualificada. Ao contrário, o mesmo não ocorre. Quando o processo ele é acelerado, a mão de obra não é qualificada, não é preparada e não é acolhida, eu tenho um crescimento da informalidade, eu tenho um crescimento dos serviços não qualificados ou não tão bons assim. Outro ponto, as empresas. Tá? As empresas, então, são essas que mantêm o funcionamento econômico. Tá? Dentro de um mundo capitalista, as empresas são aquelas que vão aparecer como as grandes sociedades que proporcionam e fazem com que a mão de obra tenha aonde atuar. Então, existem empresas privadas, pertencem, são propriedades de uma pessoa. Elas podem ser singulares. O que é uma empresa privada singular? Pertence ao único dono. As empresas elas podem ser limitadas, ou seja, são empresas que pertencem a até 7 donos. É aquele quando a gente de repente compra um produto, vai aparecer LTDA, é limitada, são 7 donos, até 7 donos. Associados é quando aparece SWA, ou seja, existem vários donos, inclusive os próprios funcionários podem ser donos dessas empresas, quando eles compram ações. E também tem as empresas coletivas, essas são públicas, pertencem ao Estado. Dentro dessas empresas pode aparecer o grupo de acionistas, ou seja, quando os trabalhadores conseguem então se tornar donos da empresa onde trabalham. E vai aparecer outro conceito que é o PIB, que é o indicativo econômico de um país, Produto Interno Bruto, que é gerado justamente pelos setores que são alimentados dentro de uma sociedade. Aí ele pode ser alimentado pelo real, pelo dólar, pelo euro, e ele vai traduzir a riqueza ou a pobreza. Um PIB alto traduz a vida da sociedade. Um PIB baixo traduz a vida de pobreza da sociedade. Ou seja, ele é um indicativo para saber se as pessoas
tem um nível social e monetário bom ou ruim. Bem, mas em todo caso, após nós passarmos aí pelas nossas instituições sociais, que são importantes, a família, a escola, o Estado, a economia e as empresas, convém a gente poder refletir, convém a gente pensar. Será que vocês, ou será que nós conhecemos nossas instituições sociais? Será que nós temos nos importado com ela? Será que nós temos dado às nossas instituições sociais o devido valor? Será que nós temos entendido essas instituições como ferramentas importantes e necessárias para o nosso dia a dia? Mais do que reconhecer essas instituições sociais, é necessário caracterizá-las. Veja só, quando a gente pega a ideia ali do Estado. Uma pessoa que valoriza a instituição social do Estado é uma pessoa que tem uma liberdade muito grande de fazer uma escolha e de votar direito. É uma pessoa que compreende a importância do processo político do nosso país. É uma pessoa que gosta de política. Existe um grande problema. Muitas vezes a gente reduz política a horário político. A gente pensa em política, às vezes, só a cada 4 anos. A gente acaba pensando em política somente quando chega a hora de votar ou quando a gente precisa encontrar o nosso título de eleitor. Reconhecer essa instituição social como parte da sua vida é um elemento essencial para que você possa exercer o seu papel na sociedade. Veja lá, por exemplo, a nossa escola. Reconhecer a importância da escola. Muitas vezes a escola é vista como uma obrigação, como algo chato, algo que eu preciso ir, algo pelo qual eu preciso passar. No campo sociológico, a escola é o elemento fundamental no processo de socialização. A escola é mais do que você decorar uma série de conceitos, é mais do que você tirar a nota na prova, é mais do que você decorar um conteúdo na sexta, colocar na prova na segunda e esquecer na terça. A escola é esse ambiente em que você adere, em que você encontra a perspectiva social que aparece e que é representada no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, a família, por mais que a família ela tenha se transformado ao longo dos anos, por mais que a família ela tenha sido alterada e venha se transformando, porque isso é um fenômeno natural da família, é importante a gente notar que é baseado na família que a gente começa a dar os nossos primeiros passos dentro do campo social. É com base nos valores apresentados pela família que nós trazemos para dentro da sociedade aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós entendemos. Aquela ideia de que respeito vem de casa faz todo sentido nesse momento. Então, entender a família, a escola, o Estado e, sobretudo, a nossa economia. Precisamos nos importar com a economia. A economia ela não deve ser só de uma importância para quem vai estudar economia, ou para quem tem interesse financeiro, ou para quem tem só empresa. Muitas vezes, quando a gente fala em economia, a gente, logicamente, vai lembrar dos grandes capitalistas, vai lembrar das grandes empresas, dos grandes empresários do nosso país. É essencial nós compreendermos de economia, é essencial nós nos importarmos com a economia do nosso país, porque ela, sim, vai respaldar no nosso dia a dia. É ela quem vai destinar o preço do nosso pãozinho todo dia de manhã. É ela quem vai destinar o valor da mensalidade de nossa escola. É ela quem vai decretar o nosso desenvolvimento social e econômico. E também valorizar a ideia da empresa. Muitas vezes a empresa foi vista como uma grande exploradora de mão de obra, foi vista como uma grande exploradora do trabalhador. A empresa é aquela que favorece que as pessoas também possam se desenvolver economicamente. Então, muitas vezes se vê uma empresa de um capital estrangeiro que está usufruindo do nosso país e se esquece todos os contextos e se esquece de todos os trabalhos que ela apresenta, de todos os trabalhos que ela traz, de todos os benefícios que ela traz para aquelas pessoas que atuam naquele ramo e naquele campo. É por isso que eu volto a refletir. Será que nós conhecemos as nossas instituições sociais? Será que nós temos nos importado com ela? Será que depois dessa aula você vai olhar para as instituições sociais, para os fatos sociais, de modo diferente? Será que você vai buscar mais do que decorar, mais do que entender, mais do que se preparar para o vestibular, uma proporção diferente?
Por isso que eu estou deixando para vocês aqui, então, a atividade 1, 2 e 3 da página 82 e a atividade complementar da página 80, as atividades complementares da página 83 e 84 e, sobretudo, acessar a nossa plataforma para que a gente possa mensurar e medir o nosso conhecimento. Eu agradeço a vocês e até a próxima.